Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Obrigada. ao Projeto de Remissão, todo mundo que está assistindo. Aqui nós discutimos sobre estratégias, todas as terças e quintas, 20 horas, estratégias que vão ajudar você que tem doença autoimune que está me assistindo e a ficar mais perto da remissão, que é apertar um pause ali na doença, né? Deixar ela em Uhum, stand-by. E o tema da uhum, live de hoje é como o gerenciamento das emoções pode te ajudar a chegar nesse objetivo que é a a remissão. remissão. E aí, Uhum. para isso, eu fiz esse convite para a Sandra Scami, ela é psicóloga, psicoterapeuta comportamental, e ela vai contribuir aí com o nosso assunto de hoje, então aproveitem bem. Quem está aqui ao vivo, tenho certeza que se você tem autoimune, você também conhece alguém que tem autoimune. Então aperta aí o aviãozinho, manda essa live para alguém para assistir essa live ao vivo. No meu canal do YouTube, também no Instagram, tem um sininho que você pode ativar para quando eu estiver ao vivo você ficar sabendo, né? Ô Sandra, eu queria que você começasse falando assim sobre essa questão de assimilar, né, o diagnóstico. Como que é a questão de lidar com isso, né? A pessoa descobriu que tem Uhum. uma doença crônica que não tem cura, que é o caso da doença autoimune, que tem remissão, mas não tem. Isso. E ela vai, acredito que passando por todas aquelas fases, né, de negação, raiva, aceitação, até chegar na aceitação de fato. Uhum. Como que é isso? Olha, Thales, falando então de doenças autoimunes, o diagnóstico delas e tal, e essa aceitação que eu acho que é bastante importante. Até tem uma frase que eu sempre gosto de usar quando eu converso com as pessoas aqui no consultório, em alguns bate-papos. Eu sempre digo o seguinte: se você não pode controlar como lidar com as coisas que estão ao seu redor, você pode controlar, pelo menos, como você reage a isso. E é aí que está o seu poder, tá? Então, realmente, qualquer tipo de diagnóstico, que seja um diagnóstico que nos coloca numa prisão, né? É sempre muito ruim de ter. Então, eu percebo, sim, que muitas pessoas, como você falou, quando estão vivendo uma situação que envolve algum tipo de patologia com a qual elas vão ter que conviver e vão ter que organizar as suas vidas, não em torno disso, nem em função disso, mas a partir disso, é difícil de aceitar, né? Eu já tive contato com muitas pessoas que têm desde um diabetes, lúpus, herpes, tantas coisas, né? Vitiligo, psoríase, né? E que muitas vezes, quando o médico, o dermatologista, seja lá quem for, né, faz o diagnóstico e fala, olha, você vai ter que aprender a conviver com isso. Você vai ter que aprender a conviver com isso. É difícil, porque a gente realmente fica meio aprisionado nesse diagnóstico. E como você falou, são doenças que a gente não consegue achar uma cura, mas a gente consegue ter controle sobre ela. E esse controle, até que a gente consiga ter a oportunidade de desenvolver habilidades, estratégias para conseguir realmente ter essa possibilidade, fica muito difícil. Eu me lembro mesmo de um caso de uma adolescente que descobriu uma vez que ela estava com diabetes, né? Que não é necessariamente uma doença assim, mas uma doença que você vai ter que conviver o resto da vida. E ela se recusava a aceitar isso. E aí ela gravava muito o quadro. Ela comia muito carboidrato, ela comia muito doce, como se ela tivesse testando, ver se isso era verdade ou não. Porque a pessoa não quer realmente ter isso. E isso é uma coisa que a gente não escolhe. Por isso até que eu comecei falando dessa ideia de que nós não podemos controlar tudo que está ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. E a partir do momento que você aceita este fato, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil você lidar com os tratamentos que são necessários nesse caso, e fica mais fácil também você lidar com alguns aspectos que a gente vai falar, até mesmo emocionais, que são gatilhos, que são ativadores, não são causas, mas ativam esse tipo de crise, vamos dizer assim, não é verdade?
Então, nós temos até mesmo dentro da terapia comportamental algumas terapias de terceira geração. Uma delas até eu acho bastante interessante, a terapia de aceitação e compromisso, que fala justamente disso. Que é importante a gente aceitar algumas coisas, e aceitar não significa se conformar. Aceitar significa você reconhecer, admitir que existem algumas circunstâncias na tua vida que você não necessariamente consegue mudar. Mas por que terapia de aceitação e compromisso? Porque a partir do momento que você aceita, você se compromete com esse fato. E se comprometendo com ele, você consegue, de alguma forma, desenvolver estratégias, habilidades, para realmente conseguir ter a possibilidade de viver melhor, apesar daquelas situações. E não estamos falando só de doenças autoimunes, de uma série de circunstâncias na nossa vida que a gente realmente não pode alterar, né? Então, aceitar que aquele diagnóstico é real, que o médico não está doido, que ele não está falando para você uma coisa só para te castigar, para te punir, é sempre bastante importante. E a partir daí o tratamento começa, a partir do momento que a pessoa consegue, nesse diagnóstico, passar dessa fase que você falou da raiva, da negação, né? Da não aceitação daquilo. E tem coisas que, infelizmente ou até felizmente, na nossa vida, a gente tem que aprender a aceitar, né? Também complicado lidar com isso, sim. Mas as pessoas conseguem. E a partir do momento que elas conseguem, tudo flui, fica mais fácil. Esses dias é o que eu estava falando, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, a gente olha a vida daquela pessoa e a gente fala assim, nossa, como que ela suporta, como que ela aguenta, né, passar por tudo que ela passa. Às vezes a gente se coloca na situação e fala, eu não conseguiria viver como ela vive, eu não conseguiria ter essa forma de lidar com a situação, né? E ao contrário também, né? A gente critica outro por se abalar por pouco, né? Mas eu acho que esse pouco, esse muito, é uma questão muito subjetiva e particular, né? De como cada Thales, um pode ser. isso. Você até está falando uma coisa bastante interessante. Eu sempre digo que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, nenhuma dor pode ser comparada a outra, nenhuma dor pode ser minimizada. Às vezes, realmente, a gente olha para alguém e fala, mas caramba, aquela pessoa está sofrendo por causa disso, tá? Mas para aquela pessoa, aquele evento, aquela situação que para você é insignificante, para ela é muito importante. E essa questão subjetiva da dor é algo muito importante que a gente tem que realmente dar muita importância e entender que aquilo que para a gente é insignificante, para o outro pode ser uma grande coisa. E, ao contrário, às vezes a gente fala, nossa, eu não suportaria aquela dor. Suporta. Né? Suporta. Né? A gente aprende a suportar. Por isso que eu falei agora da terapia de aceitação e compromisso. Né? A partir do momento que você entende que aquilo é algo que faz parte da sua vida, você vai não lutar contra aquilo, mas vai lutar para que você viva melhor a partir daquilo. E essa subjetividade é maravilhosa. Então tem gente que enfrenta algumas situações que são terríveis e enfrenta bem. E quem não enfrenta bem, eu acho que isso é importante dizer também, fundamental, não é fraco. Hoje mesmo eu estava atendendo online uma garota, adolescente, e ela estava numa situação que eu estava conversando com ela, ela até estava chorando bastante, e ela falou, Sandra, eu fico até com vergonha, né, de estar sofrendo tanto por causa disso. Por que vergonha? Por que você está com vergonha? Ela falou, porque eu estou me sentindo uma idiota. Não, gente. A dor é uma coisa que cada um de nós vive de uma maneira muito particular. Então, se você está chorando porque a tua unha quebrou, para você aquilo é importante. Porque tem um significado, tá? E é esse significado que é a grande sacada. É a gente entender por que aquilo está doendo tanto, né? E quando a gente fala de doenças autoimunes, esse significado também é bastante interessante.
Aquilo é importante para você porque você tem um diagnóstico que te aprisiona, é importante para você porque aquilo vai trazer para o teu corpo, né, alguma coisa que você não sabe lidar. É importante porque você sempre teve o que você queria e agora alguma situação acontece que vai além daquilo que você pode controlar, sempre tem um significado. E é esse porquê, é esse para quê que existe aquela dor, que é importante que a gente entenda, né? E é isso que nós, psicólogos, ajudamos as pessoas a conseguirem fazer também, né? Então, quando alguém vai para o psicólogo, morrendo de vergonha, que escuto muita gente falar, ai, tô até com vergonha de falar isso para você, pode ficar tranquilo, tá? Não for falar com o psicólogo, vai falar para Vai quem, né? falar para quem, não é verdade? É, Tá? e eu falo, eu costumo me deparar com essas situações aí que você comentou de ser forte, né? Geralmente, quando a pessoa tem uma doença grave, algumas pessoas, né, de forma diferente lidam com isso, Com né? Outras certeza. acabam sendo um pouco mais, vamos dizer, reclamam mais e outras usam um escudo da força, né? Não, Isso, eu sou forte, Thais. não, eu aguento, tá tudo bem. E aí, às vezes que eu falo, meu, você não precisa ser forte o tempo inteiro, você pode ser forte, você tá lidando da melhor forma possível, mas você pode ter os seus momentos que você vai chorar, que você vai se sentir fraco, Claro, de alguém. claro. E isso, inclusive, ajuda na remissão, se você quer saber, tá? Claro. Porque, afinal de contas, a grande força, e a gente fala muito da vulnerabilidade, né, em psicologia, que nada mais é do que você ter força suficiente para reconhecer as suas fragilidades, né? Forte não é quem carrega o mundo nas costas. Forte é quem consegue desenvolver estratégias para lidar com isso de uma maneira mais adequada. E muitas vezes é realmente pedindo ajuda, é fragilizando, é chorando. Não estou falando que a gente vai viver reclamando, mas ninguém tem Claro. que estar sempre aguentando, tá? Essa questão de você poder aceitar que você não suporta tudo é, inclusive, um fator que a gente vai falar, né, do manejo das emoções. É uma das coisas que eu já vou até adiantando para vocês, tá? Viver a nossa vulnerabilidade é fundamental. Até nós temos agora, recentemente, com o evento das Olimpíadas, aquela ginasta, né, que eu achei assim que ela é a pessoa, uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Quando ela admitiu que ela não estava bem, a Simone Biles, né, que é uma americana que Sim. estava cotada para todos os ouros na ginástica artística, né, e que ela Isso. admitiu para o mundo que ela não estava em condições emocionais de competir. Tenho certeza absoluta que muitos olharam e falaram, ai, mas pelo amor de Deus, tá regando. Não, gente, ela não estava conseguindo. E o fato dela conseguir transmitir e admitir isso para o mundo trouxe para ela uma situação de bem-estar emocional, para que ela possa até mesmo continuar sendo a ginástica fantástica, maravilhosa e brilhante que ela é. Admitir isso não é fácil. Eu tenho certeza que ela teve que ter muita força, mas muita força, para admitir essa fraqueza, né? E tem gente que acha que saúde emocional não é saúde. Ai, eu fico tão frustrada com isso, que acha que é frescura da menina. Não é frescura nem dela, nem de ninguém. Então, já para falar do manejo, que a gente vai falar mais, né, da doença autoimune, tudo bem se você não estiver bem, tá? Existem formas da gente conseguir buscar ajuda e pedir ajuda. Não é fraqueza, pelo contrário, é uma grande força, tá? Uhum. É isso mesmo. Se a gente for olhar para trás, né, talvez antigamente, né, isso era uma coisa, né, até com relação à masculinidade também, né, é, de que homem não pode chorar, de que homem não pode se sentir fraco, tem que... Uhum, Esses dias eu atendi um menininho, eu não costumo atender criança, né, mas esse eu atendi, ele tinha doença uhum, celíaca, uma doença autoimune, e com 10 anos de idade.
E aí ele foi fazer uma coleta de sangue para um exame que eu havia pedido, e eu comentei com ele, né? Fiz uma brincadeira, e aí, doeu, não doeu? Como que foi? Chorou? Dele, não, eu não choro, eu sou homem, eu sou forte. Aham. Então, assim, ao mesmo tempo eu fiquei assim, eu fiquei com dó dele por ele ter essa visão diante das coisas, assim, né? De uma coisa que parece Uhum. que não é desse tempo mais, mas ainda existe muito, né? E aí eu já pensei assim, já fiz toda a relação, né? Ele tem uma doença que ele descobriu desde muito cedo, que ele vai precisar trabalhar muita coisa durante a vida dele, inclusive essa crença de que ele tem que ser Perfeito, forte, porque ele é homem, porque ele convive com coisa Thales. pior, né? E uma agulhinha não é nada. Aham. É uma Não, e eu criança, né? sempre falo para os homens que têm esse tipo de narrativa ou de diálogo, eu sempre falo para eles que como é fácil ser macho. É só você ter o XY como cromossomo, daí você é macho. Cachorro pode ser macho, gato pode ser macho, boi pode ser macho, galo pode ser macho. Difícil é ser homem, Uhum. né? E ser homem é muito mais do que ser macho. Então, ainda muito presos, talvez, nessa ideia de que ser homem é ser macho. Ser macho não é, gente, sabe? Ser macho é, então eu sou macho, tenho que ir lá e brigar. Não, seja homem o suficiente para falar, olha, não quero brigar, né? Porque aquela coisa da masculinidade, da macheza. Então, são muitas crenças distorcidas que a gente carrega de forma cultural, transgeracional, e que realmente nos aprisionam muito mais do que as doenças, né? E aí você está E falando até desse garotinho, olha, está aprisionado nisso. Como é que ele vai lidar com a Aham, doença celíaca dele, Jesus? Não é? Tá? Você ia falar alguma coisa? exatamente. Não, é a questão das doenças autoimunes mesmo, Sandra, atinge muito mais o público feminino, assim, proporcionalmente, Sim, né? Mas mesmo a proporção de procura em cuidado com a autoimune, ela é mulheres. muito mais do público feminino, né? Então acaba que o homem é, talvez se negue, eu acho que não é nada, que ele tem que fazer o que ele tem que fazer e só o básico ali, o A mais B, que é tomar o medicamento É, dele, né? Então, imagina que ele vai no psicólogo. Se bem que uma coisa assim bem bacana que eu tenho percebido ultimamente é que, pelo menos comigo, eu posso dizer que já está assim cerca de 50%, Thales, as mulheres e os homens que procuram ajuda. E eu fico assim bastante satisfeita com isso, não apenas porque os homens estão em terapia, mas porque eles estão começando a rever esses conceitos culturais, né, de que só a mulher que pode ter essas frescuras, não é verdade? Como uhum, se isso fosse frescura. Então, eu tenho atendido bastante homens numa série de situações, inclusive em situações de conflito conjugal, muitos homens estão procurando ajuda. Eu fico bastante uhum, satisfeita com isso, que eu acho que a gente está quebrando um pouquinho esse paradigma, tá? E aos pouquinhos a gente vai entender que a mulher não é o sexo frágil, nem o homem é o sexo frágil, que nós somos pessoas, independente de qualquer coisa, uhum, seres humanos, né? E que pensamos, né? Quando eu falo que a gente pensa, é porque a gente é capaz de entender o que a gente está sentindo, não é verdade? Porque o que difere o ser humano dos outros animais é justamente esse lobo frontal, esse córtex que nós temos desenvolvido e que conecta, né, que faz essa conexão através do hipotálamo com, né, aliás, o hipotálamo faz parte do sistema límbico, né, que faz a gente compreender as nossas emoções e entender, então, como pessoas inteligentes que somos, o que estamos sentindo e tentar achar, então, por que estamos sentindo isso, não é verdade? Então, precisamos aproveitar esse nosso lobo frontal, que só nós, humanos, temos. Né? Até o cachorro tem sistema límbico. Né? Até o cachorro sente, mas ele não sabe que está sentindo. Então, se nós sabemos que estamos sentindo, vamos ser inteligentes
para realmente buscar algum tipo de ajuda. E acho que isso é fundamental, né? E de que forma esse autoconhecimento assim pode ajudar a pessoa que se encontra nessa situação, que tem uma doença autoimune? Como que o fato de você se conhecer, né, de você explorar ali, colocar as suas fraquezas, as suas habilidades, as suas coisas boas e ruins, se a gente pode dizer assim, Uhum. né? Porque, sei lá, eu acho que tem dias que a gente tem gente que fala, né, ao se conhecer, para que procurar sarna para se coçar, vamos dizer assim, né? Isso Uhum. tanto na questão emocional como na saúde física, né? Mas de que forma esse autoconhecimento pode ajudar essas pessoas? Uhum. Bom, Thales, focando um pouquinho mais, então, né, na doença autoimune, que na verdade é uma falha do nosso organismo, né, em reconhecer os antígenos, e aí o próprio organismo se ataca, né, para se defender. A gente começa a entender entender não, a gente sabe que muitas doenças, elas têm vamos dizer assim, uma pegadinha psicossomática. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que as pessoas têm uma doença por causa do emocional necessariamente, muito embora as doenças psicossomáticas tenham essa pegada, né? Mas muitas situações, elas vêm a partir do momento que o nosso emocional está abalado, tá? E aí vem as questões, né, de estresse, uma série de coisas, porque na realidade esse sistema límbico, ele tem a ver, né, com a emoção, com a memória, e ele é o que faz a conexão entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, tá certo? A partir do momento, então, que eu vivo uma emoção, esse meu hipotálamo que faz, na realidade, essa conexão, ativa, né, a hipófise, as suprarrenais, e aí começa a haver uma descarga de hormônios no nosso organismo, né, cortisol, adrenalina, e aí, consequentemente, o nosso sistema imunológico é comprometido, né? E por isso que nós falamos que muitas vezes os vírus, eles vêm mais facilmente, vêm não, eles se manifestam mais facilmente quando a gente está com o sistema imunológico baixo. As doenças autoimunes, elas têm uma maior possibilidade de se manifestarem de maneira aguda quando o nosso sistema imunológico está baixo. E a emoção tem a ver com isso. Então, não é uma questão de energia, é uma questão de química. Quem me conhece e está aí me ouvindo, nos ouvindo, sabe que eu gosto muito dessa pegada da psicologia científica, né? E que traz esse tipo de possibilidade de compreender a emoção como algo realmente fisiológico. Aliás, eu sempre falo que eu tive uma grande frustração na faculdade quando eu descobri que emoção nada mais é do que uma reação química do organismo, tá? Então, como é que entra essa coisa do autoconhecimento? Quando você consegue identificar e lidar com as suas emoções, você tem mais possibilidade de utilizar recursos para conseguir fazer com que aquilo não te prejudique tanto. O autoconhecimento, como eu sempre digo, é tudo. Entender não apenas o que você está sentindo, mas também entender o que tem desencadeado aquela emoção ou aquele sentimento. Porque a emoção é produto do nosso organismo. E o sentimento é o nome que nós damos à emoção. Então, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria, são os sentimentos, que nada mais são do que nomezinhos que a gente dá para as emoções. E muitas vezes nós não conseguimos nem identificar, que dirá lidar com isso. Nós não conseguimos nem identificar uma emoção, que dirá então compreender o porquê e o para quê daquela emoção na nossa vida. Muitas vezes, algumas pessoas, eu percebo isso muito no consultório,
falam assim, eu tô sentindo uma coisa esquisita, que eu não sei o que é e nem sei por quê. É à toa, é do nada. Não é do nada. Nunca é do nada. Às vezes tem coisas que você não ousa trazer à tona, que você não ousa admitir, né? Eu tenho aqui na minha sala caixinhas de lenço espalhadas pelo consultório inteiro. E as pessoas choram. Ah, mas choram por quê? Porque elas estão contando da vida delas? Não, elas choram porque no psicólogo você tem a possibilidade de começar a ter contato com as suas feridas. E entender, então, o porquê daquela emoção. E como é que a gente vai curar uma ferida se a gente não sabe onde ela está? Como é que você vai saber o remedinho certo para aquela ferida se você não sabe de onde ela vem? O autoconhecimento, então, ele é absolutamente necessário para que a gente possa, então, tomar o remedinho certo. Não é cutucar a ferida. Não é cutucar a ferida. Até esses dias tirar a casquinha. Não! É detectar de onde vem esta ferida. E eu não estou falando só de feridas, eu estou falando de tantas outras coisas na vida que a gente não admite, que a gente não... olhar-se no espelho no sentido de falar, olha, isso me deixa feliz. Até a felicidade a gente tem dificuldade de entender de onde vem. Que dirá a tristeza, a angústia, a ansiedade? Aí, a partir do momento que as pessoas começam a ter contato com isso e se autoconhecerem, tudo fica mais fácil. Esses dias atrás eu estava com um casal aqui, né? Acho que era a terceira sessão, alguma coisa assim. Aí o marido fez um comentário, ele falou assim, eu acho que eu não venho mais aqui não, não vem, não vem. Porque cada dia que eu venho aqui eu saio pior? Eu venho aqui para ficar bem? Eu saio pior ainda? Né? Eu lembro que eu falei para ele, falei, olha, você se prepare, que a tendência é piorar. Né? Ele olhou para mim e falou, você está ficando louca, eu não volto mais aqui. Falei, volta, porque a partir do momento que você começar a ter a coragem de falar algumas coisas que você nunca falou, não é nem para sua parceira, é para você mesmo, vai doer bastante. Mas depois, a gente entendendo o que está acontecendo, a gente pode utilizar mecanismos para modificar isso aí. Resumindo, ele voltou, eles já estão fazendo terapia há algum tempo, e aí um dia eu estava conversando com a esposa, e ela falou para mim, Sandra, você sabe quando você ganhou ele? Quando você falou que só ia piorar. Né? Então, autoconhecimento é isso, Thales. Quando você tenta se autoconhecer, você não está cutucando feridas, você está identificando. E, consequentemente, você tem muito mais chance de intervir e de tratar. Né? Isso. E talvez até redefinir e reavaliar, né? Que isso é importantíssimo, fundamental. Então, a emoção é um gatilho também para toda essa cascata, dentre outras coisas, a emoção também é um gatilho para essa cascata hormonal, né? Eu costumo dizer... Com certeza! É o que a gente estava falando agora, né? Do sistema límbico, né? Do hipotálamo. Pode falar, Thais. Os nossos anticorpos estão constantemente ouvindo o que a gente pensa e o que a gente fala. Né? Então, a gente também envia comandos para o nosso corpo. Né? Então, os gatilhos emocionais, eles fazem parte de todo um complexo de gatilhos que vão fazer a pessoa ou conseguir conquistar a remissão ou ter fases da fase aguda, como você falou, né? Então, além de alimentos que eu já venho falando aqui há algum tempo, né? Alimentos que são macromoléculas mal digeridas, que vão ativar essa cascata de anticorpos, assim como medicamentos, metais pesados, parasitoses, as emoções, o estresse também vão ser gatilhos para toda essa resposta exacerbada dos anticorpos. Perfeito, perfeito. Que exerce uma química no corpo, né? Isso. Então, exerce eu falo como que a gente consegue exemplificar isso muito bem na amamentação. Estou dando um exemplo bem que eu acho muito interessante, apesar de não atender gestante também, mas como que o fato de uma mulher achar que está grávida ou querer produzir leite, só com a questão dela achar isso ou acreditar nisso, ela consegue produzir leite.
né? Uhum. Ela altera toda a São sua os resposta comandos cerebrais, não é? São os comandos e cerebrais. produz leite. Não tem bebê ali para dar leite. Ela não Aham, tem para produzir leite. Ela consegue produzir leite se ela quiser. perfeitamente, né? Eu acho isso o exemplo, o exemplo que a gente consegue realmente ali por A mais B, né? E, Rivalizar. inclusive, Thales, algumas das nossas crenças, fantasias, né? Aquela coisa do instinto materno. Gente, não é instinto, amor, é ocitocina, né? Então, tem certas coisas que as pessoas têm dificuldade de entender que é esse comando. Ligando aqui. Que é esse comando que a gente consegue dar para o nosso cérebro, né? Porque nós Ah, temos um lobo frontal que envia esse comando e essa conexão toda é feita. E você está falando disso, né? Falar um pouquinho de estresse, porque na verdade toda emoção ela tem uma função, tá? Só que quando você não tem um autoconhecimento para identificar e regular essa emoção, você entra num processo de estresse, tá? O estresse, ele nada mais é do que uma resposta geral do nosso organismo, que é adaptativa, que é necessária, inclusive, para a nossa sobrevivência. Porque a emoção, o próprio estresse desencadeado, seja por uma emoção, por uma questão física, social, profissional, enfim, gera no nosso organismo sintomas. E os sintomas, seja uma depressão, seja um transtorno adaptativo, seja uma tristeza muito grande, seja uma ansiedade, um cansaço, todo sintoma, ele é funcional a partir do momento que ele é uma comunicação. O sintoma, ele existe para nos dizer que algo precisa ser modificado. Eu sempre uso a analogia da febre, né? Febre não é doença, febre é sintoma. Não é verdade? Mas que bom que a febre existe, porque se você não tivesse a febre, você não conseguiria entender que existe algo a ser tratado, tá? Então, muitas vezes, quando a gente fala de algumas emoções que estão exacerbadas, ou até mesmo de um estresse causado por isso, nós estamos entendendo que é o nosso organismo querendo dizer que algo precisa ser revisto e mudado, tá? E o estresse, ele abala muito o sistema imunológico, uma vez que essas emoções desencadeiam a produção de todas essas substâncias, hormônios, que corroem, portanto, o nosso sistema imunológico. Se você vai fazer um exame de sangue, você vê que você tem cortisol demais, o médico já fala, anda estressado ultimamente, não é verdade? Tá? E o estresse, ele tem essa química mesmo, que eu acho bastante interessante, né? A gente, Marilda Lippe, que é uma estudiosa de estresse, já assim, um nome importante dentro disso, ela coloca que o estresse ele tem 3 fases. A primeira fase, que você já começa a ter alguns sintomas, que são sintomas de te deixar alerta. Por isso essa fase tem nome de alerta. Você fica no pique, você fica, nossa! E aí você fica felizão, né? Porque afinal de contas você está produtivo, mas você já está além daquilo que você dá conta. Mas como você está produzindo, você vai cada vez mais. Você enfrenta os seus monstros como se eles não existissem, porque você está com muita adrenalina no teu organismo. Então é uma fase de muito, de muita agilidade. Você está bem. Só que se você não ouvir o teu organismo, você entra na segunda fase, que é a fase da resistência. Aí a gente começa a apresentar tudo isso que nós estamos falando agora, tá? A gente começa a pegar gripe com facilidade, a gente começa a ter lapsos de memória, a gente começa a ter alterações no sono, a gente começa a ter sudorese, a gente começa a ter irritabilidade. Já é o nosso cérebro nos dizendo, através do nosso organismo, que tem alguma coisa que não está certa, mas a gente resiste. Por isso que a gente fala de fase de resistência. Aí o nosso organismo, recebendo todas essas informações fisiológicas, entra na terceira fase, que é a fase de exaustão. Aí a gente fica doente. Né? Aí o nosso sistema imunológico está explodindo. E por que tudo isso aconteceu? Porque você não parou
e reviu o que estava acontecendo na tua vida. Por isso a importância do autoconhecimento. E é nesse momento que a gente começa a ter os tais dos gatilhos que acionam todas essas doenças psicossomáticas, autoimunes. Por isso que o médico geralmente fala, acho bom você procurar um psicólogo, para que a gente consiga identificar quando esse estresse ou quando as situações estressoras estão ocorrendo na nossa vida. Então, lidar com emoção não é simplesmente ter autocontrole sobre elas, tá? As pessoas às vezes me perguntam o que eu faço quando eu estou ansiosa. Tem, tá? A gente tem algumas estratégias que ajudam a gente a lidar com a ansiedade, com a tristeza, com tantas outras coisas. Só que o importante é você conseguir entender por que elas estão ocorrendo, para que elas estão ocorrendo. Aí você trabalha de uma maneira mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz. Então eu posso até utilizar minha respiração, né, o mindfulness, que é assim, bastante utilizado hoje na psicologia, para a gente conseguir então controlar o momento da emoção extrema. Só que, como eu sempre digo, a emoção, ela começa a partir do momento que você aperta o interruptor. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que apenas saber manejar as emoções? Sim, o manejo não envolve autocontrole sobre ela, mas tem a ver, o manejo tem a ver com essa coisa de você compreender por que essas emoções estão ocorrendo. E daí você evita o estresse emocional, físico, seja lá o que for, né? Então, assim, tem como a gente controlar isso, né? Porque o que eu vejo, Sandra, é que tem aquelas pessoas. A gente tem uma natureza um pouco mais calma, um pouco mais explosiva, isso faz parte da nossa A natureza, nossa mas subjetividade, né? são todas questões que nós podemos exercitar, Com né? Eu certeza. costumo dizer que a gente fica bom naquilo que a gente treina, né? Treinar Então, para um fixar, instrumento Skinner, musical, maravilhoso. um instrumento musical, uma língua, uma profissão, cozinhar, você fica bom naquilo que você faz repetidas vezes, né? Sim, E até na isso é época que eu aprendizagem. fazia nutrição esportiva, tinha um cara que falava que não é da esportiva, mas ele aplicava ao esporte, que a gente Uhum. fica bom naquilo que pra gente ficar bom em alguma coisa, a gente precisa fazer aquilo 10 mil horas, ter 10 mil horas de proficiência. Uhum. É tempo pra caramba, né? Mas porque às vezes a pessoa tem a tal da síndrome de Gabriela, né? Que é Eu eu nasci nasci assim, eu sou assim. mesmo assim, eu vou ser sempre assim, ninguém pode me mudar, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo. Não, nós somos seres racionais e que buscam conhecimento para poder sermos melhores. Detalhes. Nossa, você está falando de uma coisa que eu acho que é bastante importante. Você vai colocar, mas não adianta, eu sou assim, ninguém está. Às vezes eu tenho até um pouquinho de cuidado quando eu utilizo a palavra personalidade, porque as pessoas entendem que isso é um conceito Imutável. imutável, né? Então eu sempre digo para as pessoas, você está vivo? Está vivo. Então você pode aprender, né? Você Uhum. pode aprender e você pode, consequentemente, mudar. Você pode treinar algum tipo de situação e até de emoção diferente na tua vida. Isso acontece muitas vezes a partir do momento que você começa a rever, a redefinir algumas coisas na sua vida. Eu gosto muito de utilizar o conceito das lentes, né? Quem me conhece sabe que eu sempre falo, essas lentes. E as lentes são a forma como a gente vê as coisas. Se você mudar a lente, muda a forma como você vê as coisas. Mudando a forma como você vê as coisas, você muda o que você sente em relação àquilo. Então não é só ter autocontrole emocional, é ter essa possibilidade de rever, de reavaliar, de redefinir algumas situações que provocam emoções, mudar as lentes. E, consequentemente, mudando as lentes, você muda o que você sente. Daí você não precisa controlar a emoção. Porque Uhum. você vai ver a minhoca do tamanho de uma minhoca e não do tamanho do dragão
que você está vendo. Tá? Ou se o dragão for um dragão, você vai desenvolver habilidades para lidar com aquilo. Você não precisa simplesmente ser forte. Uma vez uma pessoa falou que estava numa crise de pânico e ficou lá, segurando, segurando. Aí me contou depois na sessão e falou: você está orgulhosa de mim, né? Eu falei: não tô. Não tô orgulhosa de você. Não tô. Ué, mas por que você não está orgulhosa? Eu falei: porque você podia ter infartado, criatura. Você podia ter morrido. Tá numa crise de pânico, para. Você não tem que controlar. Você tem que conseguir desenvolver um conhecimento a respeito daquilo que te gere a possibilidade de manejar da forma adequada. E o manejo não é só controle. O manejo é toda essa redefinição. É você trocar as lentes e, se as suas lentes estiverem ajustadas, desenvolver habilidades para lidar com as situações que provocam vamos dizer assim, uma maior possibilidade daquilo te afetar, tá? Isso é manejo, não é só controlar não, tá, gente? E lembrar que habilidades são coisas que são treináveis, né? Nós somos indivíduos treináveis para tudo. Por isso que eu né? falei habilidade, né? É isso mesmo. Habilidade, exatamente. Então, se Tá? você se acha muito estressado, eu não acho que você não pode mudar isso. Pode ser. Quantas pessoas na minha vida eu já me deparei que são pessoas diferentes, que conseguem pelo menos ter maiores habilidades com relação a comportamentos que foram treinados durante a vida, né? Então a gente consegue fazer isso. Também, outra coisa, Sandra, que eu vejo muito com relação a gente está falando aqui de mudar a si mesmo ou melhorar a si mesmo, né? E muitas vezes a pessoa espera a mudança do outro, né, para poder mudar, ou espera que o outro mude, ou quer mudar ao outro e não a si, né? E uma coisa que a gente não consegue fazer é mudar o outro, a gente só pode mudar nós mesmos e as nossas atitudes. Na realidade... Não dá para esperar que o outro faça diferente. Vamos pensar assim, estamos aqui conversando sobre... Estou aqui já há várias semanas falando sobre estratégias autoimunes, né? Não tem como eu esperar toda a sociedade, toda a minha família, todo o meu ambiente de trabalho estar perfeito e me dar condições para que eu consiga fazer as coisas. Não, eu preciso, dentro das condições que eu tenho, fazer o melhor possível dentro da minha realidade. Porque ao outro eu não tenho a capacidade de modificar e nem de forçar um comportamento. Uma aceitação. Na verdade, até por isso que eu comecei a minha fala hoje com essa frase, que se você não pode mudar o que está ao seu redor, você pode mudar a forma como você reage a isso. E é aí que está o seu poder. E dentro do conceito de circularidade, que é um conceito importante da teoria sistêmica, a gente entende, Thales, que a partir do momento que você modifica o seu comportamento, você está interferindo no seu ambiente. Interferindo no seu ambiente, você pode sim, muitas vezes, provocar mudanças nele, tá? Só que alguém tem que começar. Comece por você, não é? Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que eu tenho que começar? Por que tem que ser eu? Eu sempre digo, porque é você que está aqui tendo esse privilégio, tá? Então, esse conceito é muito interessante. Tem que partir de alguém. Uma vez eu partir de alguém é mais feliz quem não é quem. Me lembro uma vez uma pessoa, uma mulher que me procurou há bastante tempo, porque ela dizia que o filho dela precisava de terapia, mas ela veio fazer porque ele se recusava a isso. Então ela queria fazer terapia para ver se ela conseguia mudá-lo, né? E ela fez terapia e tal, legal. No final, ela até falou, nossa, Sandra, vou falar bem a verdade para você, eu achei que isso não ia funcionar, mas funcionou. Como ele mudou? Mudou nada. A partir do momento que ela mudou a interação entre eles. E mudando a interação, mudou também a forma como a pessoa começou a viver, olhar para aqueles comportamentos que antes incomodavam. E, consequentemente, aquela pessoa parou também de disputar, né? E as coisas mudaram. O Chico Buarque, eu até postei esses dias essa música do Chico. Postei não, falei, né? Que ele traz essa ideia numa música chamada Valsinha, que fala bem isso.
Um dia ele chegou bem diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E ela então se fez bonita, como há muito tempo não ousara estar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Então os dois deram-se os braços, foram para a sala e começaram a dançar. E foi tanta ternura e graça, né? Já estou indo para o final, que toda a cidade se iluminou, o mundo compreendeu e amanheceu em paz. Tá? É muito mais longo do que isso, para o começo e para o fim. E é isso. Muitas vezes você, modificando algumas coisas em você, tendo esse autoconhecimento e fazendo, dando o primeiro passo, essa dança das relações acontece. Então você não muda o outro, mas você consegue sim mudar algumas coisas em você e a partir disso, quem sabe, você muda o contexto e o ambiente e a pessoa que está ao seu redor. Tá? E por que tem que ser eu? Porque é você que está tendo o privilégio de escutar isso agora. Tá? Porque não é mais... não é quem tá certo, quem é que quer ser mais feliz, né? Então, às vezes, a pessoa tem ali no seu ambiente de trabalho, no ambiente da casa, todos os relacionamentos interpessoais, pontos-alvo, assim, que ela coloca como gatilhos para o problema mesmo, né? Porque o meu filho é assim, ou eu tenho um filho assado, ou um chefe desse jeito, né? Então, tem coisas... Um parceiro, uma parceira. Qual a escolha? Você vai continuar nisso ou você vai sair? Se você quiser continuar nisso, você vai ter que desenvolver mecanismos para lidar melhor com a situação. Né? De forma madura, né? E não como uma criança que faz pirraça e que não, ele que vai mudar e não ele. O Skinner fala isso, que não existe liberdade. A liberdade, na verdade, é você escolher a forma de controle que lhe convém. Então, eu quero ser controlado pela situação, é uma escolha minha, né? Mas, como eu digo, se você não pode mudar as pessoas ao seu redor, você pode mudar as pessoas ao seu redor. Tá? Você pode procurar sair daquela situação. E aí, quem sabe, fazendo essas mudanças, você consegue reduzir o seu estresse, as suas emoções e tudo fica mais fácil de lidar, tá? E tem aquelas coisas que a gente fala, né, Thales? Preservar as relações, dizer não, saber lidar com a nossa rotina, tudo isso ajuda muito no manejo das emoções, né? Falar não é uma outra coisa assim que as pessoas têm muita dificuldade, não é? Sabe que eu estava estudando esses dias essa parte de terapias complementares nas doenças autoimunes, que é uma abordagem, não sei se você já ouviu falar em medicina germânica. Já. Já. E ela falava muito sobre a questão das autoimunes relacionadas ao não saber dizer não. Né? Acho que nesse caso, mas quando você não sabe dizer não para alguém, você está dizendo não para você, né? Então... E aí a emoção vem, aí vem um vulcão aqui dentro, né? E aí você fica irritado, né? Muitos casos de pessoas... Quem que vai dar conta de tanto sim, né? Exato. Que jeito? Aí você começa a se esquivar das relações porque você se sente explorado, que você se sente invadido. Não, é só falar não. Mas aí a pessoa não vai gostar de mim. Ela não vai gostar de você se você se afastar dela. Se você começar a colocar na relação algum tipo de empecilho, porque você não consegue colocar limites na mesma, né? Então a gente fala um pouquinho de assertividade, de você falar o que você quer, o que você pensa da maneira adequada, no momento adequado. Isso não é um problema, isso é uma grande aprendizagem. E que ajuda muito nas relações, que ajuda muito nas emoções e que ajuda muito nesses gatilhos que a gente está falando. E isso tudo que nós estamos falando até agora é manejo das emoções, tá? Então, beba água, tome sol, tenha rotina, faça atividade física, né? E se puder, faça terapia. Eu vejo que as pessoas deixam isso muito para depois, né? As que admitem, né? Não, seria bom fazer tal, mas ela acaba não indo, sabe? Ela acaba deixando para depois e o depois não chega. E uma coisa, gente, que eu acho fundamental colocar, como nós estamos falando, né? Dessa possibilidade de manejarmos essas emoções através
não apenas de técnicas, mas também de autoconhecimento, psicologia e ciência. Tem até uma pessoa que eu atendo que ele fala, meu Deus, que mágica é essa por exemplo, da comunicação? Que mágica é essa? Como é que as coisas são tão mágicas? E eu olho, daí a pessoa me retorna, ela fala, não é mágica, né, Santa? Não, não é mágica, é ciência. Tá? Então, acontece a mudança. Muitas pessoas falam, ai, mas eu vou só conversar. Não é só conversar, tá? Às vezes até parece que é só um bate-papo. É só nós que sabemos, nós aqui, que estamos, psicólogos, estamos sabendo tudo que nós estamos ali, né? Para conseguir fazer intervenções. E a gente faz intervenções. As pessoas mudam. E muitas vezes, a partir do momento que você se permite esse autoconhecimento, você tem mais possibilidade de mudar. É basicamente isso, né? Sandra, estamos chegando aqui Eu a tô vendo, 58 minutos. por isso que eu falei aqui chega. Você quer fazer uma consideração final ou quer responder uma pergunta? Se alguém quiser perguntar uma coisa aí para Sandra. Eu tô vendo aqui, tô vendo as pessoas que entraram, pessoas que estão falando que tá legal, que estão gostando da live. Gente, obrigada. Acho que a nossa intenção é realmente democratizar o conhecimento fazendo live, não é verdade? Tá, Elisa, que bom que vocês estão gostando. Né? Vi que tem pessoas que eu conheço aqui que entraram, e obrigada pela presença, obrigada pela participação de vocês, pela oportunidade, tá, de estar aqui, né? De democratizar um pouquinho a psicologia. Agora em agosto a gente comemora o Dia do Psicólogo, então que legal a gente poder fazer isso num mês tão especial para nós que somos psicólogos também, né? A ciência não pode ficar entre quatro paredes. Tá? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Não sabia, mas deu certo. Então. Deu certo. Dia 27 de agosto, dia do psicólogo. Né? Nós estamos fazendo algumas campanhazinhas aqui agora por causa disso também. Então, a live já veio sem querer, entrando nessa paradinha nossa aqui. Né? Então, é isso aí, pessoal. Comecem a trabalhar essas questões, porque de nada adianta um corpo físico saudável com a mente doente, né? A cura, né? Ou a remissão, ela não acontece com esse desequilíbrio entre essas duas partes, né? Nós não somos um conjunto de órgãos funcionando de forma independente, nós somos um sistema que está constantemente se comunicando. Adoro essa ideia de sistema, Thales. E já caiu em terra há muito tempo aquela coisa do dualismo, corpo e mente, né? Esse paradigma cartesiano já não existe mais. Mente é produto do cérebro, gente. Cérebro é corpo. É uma coisa só. Tá? Então... que bom que vocês estão dando feedback positivo, né? E Thales, eu sei que talvez a gente tivesse, talvez não, certamente teria muita coisa para falar, mas eu vi que o nosso tempo aqui está esgotando. Queria agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer muito grande estar olhando para o teu rostinho de novo, tô com saudade de você, né? Que bom estar com você falando sobre coisas que a gente gosta, né? Você falando sobre a tua área, eu sobre a minha. Queria deixar para vocês aqui uma consideração, né, desse nome que eu sempre cito, que eu gosto bastante, que é o pai da terapia comportamental, que é o Skinner. Eu uso essa frase com frequência. Quem assiste minhas lives sabe que eu sempre falo dessa frase, porque eu acho ela absolutamente verdadeira. Tá? Diz o Skinner que o passarinho, gente, ele não canta porque é feliz. Ele é feliz porque canta. Felicidade não é uma coisa mágica, é uma construção. Tá? Então não se esqueçam disso. Vão buscar o canto de vocês. Passarinho não canta porque é feliz. Ele é feliz porque canta. Tá? Obrigada, Thales, por essa oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Tá? A gente precisa se ver pessoalmente agora. Isso aí. Obrigada, Sandra, por ter aceitado. Obrigada a vocês. De forma tão espetacular aí e única para a minha audiência, para os meus seguidores. Muito obrigada por fazer parte disso. E quem sabe no próximo a gente se fala novamente também por aqui pessoalmente, né? Tá joia, gente. Obrigada pela participação. Gente.
tudo de bom. Quem não viu, vê depois, manda para alguém. Vai ficar Vai fazer salvo, né, diferença na vida Thailezinha? de alguém. Vai ficar Fica, salvo, né? fica Tá, depois isso eu aí. mando um aviãozinho para o pessoal entrar daí, então. Tá bom? Beijo Fechou. grande. Beijão. Tchau. Tchau.